Inteligência artificial, IoT ou internet das coisas, 5G, computação em nuvem, alta conectividade, cidades e equipamentos inteligentes, comunicação integral dos meios tecnológicos e físico, automação e Big Data. Como é que você está preparado para a era da indústria 4.0? Como as empresas e a sociedade estão se adequando a essa realidade que já pareceu ser história de ficção, mas está mais perto do que se imagina? Tudo isso você fica sabendo aqui, nesse novo episódio do CREAcast que começa agora. CREA São Paulo, Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo apresenta CREAcast. Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Eu sou Tereza Morrone e hoje o nosso tema do CREAcast é a engenharia e a indústria 4.0. Juntos nós vamos conhecer mais sobre essa nova era que promete transformar não só a vida das pessoas, mas os processos de empresas, o mercado de trabalho e também o futuro sustentável. E para me ajudar nessa tarefa, apresento a vocês o nosso convidado, o engenheiro e vice-presidente da América do Sul da Schneider Electric, Cristiano dos Anjos. Seja muito bem-vindo, Cristiano. Um prazer é meu, obrigado pelo convite. Então vamos começar o nosso bate-papo? É o seguinte, depois de tudo que eu falei, Cristiano, eu quero saber realmente se podemos dizer que nós já estamos vivendo na indústria 4.0. O que você tem a dizer sobre isso? A indústria 4.0 ela já é uma realidade, na verdade, né? A indústria, como foi dito na introdução, é a evolução de todo o processo industrial e a gente vive essa digitalização da indústria, e quando a gente fala de indústria 4.0, tem que estar claro também que ela é traduzida do termo de industry, que não significa só o mercado industrial. As tecnologias de digitalização estão nos prédios, estão na rede elétrica, estão em várias áreas. Então, a indústria 4.0 é a digitalização dos segmentos ou das indústrias de um modo geral. E a gente já vive essa entrega, essa conexão desses sistemas com o mundo digital em várias partes do mundo. Aqui no Brasil não é diferente. A gente já tem algumas indústrias bastante avançadas nisso. A gente também vê isso na área elétrica, bastante projetos da transformação digital ou da indústria 4.0 sendo aplicadas na infraestrutura. Então, a gente já está vendo tudo isso acontecendo na prática, não só fora do Brasil, mas aqui no Brasil também em diversas indústrias. E qual é o papel da engenharia nessa indústria 4.0, Cristiano? A engenharia, na verdade, é a base, né, para tudo isso, seja para o desenvolvimento das tecnologias, seja de produtos conectáveis ou de tecnologias, seja hardware ou software, que vão levar tecnologicamente nesse pilar específico, mas também os engenheiros que vão utilizar isso, seja numa indústria, seja num prédio, seja numa rede elétrica ou qualquer outro segmento. A engenharia tem o papel de desenvolver as tecnologias e tem o papel de ser um dos principais ou o principal usuário dessas tecnologias para operar e para fazer a manutenção de todos os sistemas que vão estar por aí. Agora eu queria que você falasse um pouquinho, pontuasse quais são as áreas da engenharia que serão mais exigidas neste momento de transformação, conforme você disse. A engenharia, ela tem, olhando o pilar de tecnologia, no pilar de tecnologia e desenvolvimento de tecnologia, lógico, a gente não pode deixar de fora a base da engenharia elétrica, da engenharia de automação, a parte de software, como base de concepção de tecnologias que vão caminhar nesse sentido. Porém, os grandes usuários dessas tecnologias, que vão ser engenheiros de processo, engenheiros mecânicos, engenheiros químicos, também precisam se adaptar, não só para serem usuários dessas tecnologias, eles têm um papel-chave como contribuidores de informação para que essas tecnologias se desenvolvam com as outras disciplinas da engenharia, porém também eles vão ter que ser aquelas pessoas que vão tirar esse novo valor da digitalização na indústria. Então, eu acredito que, de uma maneira ampla, todas as engenharias em todos os segmentos têm um papel-chave na utilização de tecnologias digitais na dita indústria 4.0.
Eu sei que você já mencionou en passant sobre as habilidades dos profissionais, mas eu queria que você se aprofundasse mais nessa questão da habilidade do profissional que deve ter para atender as empresas e os clientes justamente nessa era que nós estamos vivendo. Bom, aqui a gente pode passar por habilidades core de desenvolvimento, ou seja, conhecimento técnico aprofundado, seja da microeletrônica, seja da própria eletrônica, da eletricidade, conhecimento digital, de nuvens e de novas tecnologias, onde tudo isso está sendo desenvolvido, programação. Como eu disse, é bastante amplo. Porém, os nossos engenheiros, vamos chamá-los de mais usuários dessas tecnologias, eles também têm que se desenvolver no sentido de abrindo uma nova porta, uma nova janela de tecnologias que vão estar disponíveis, abertos a novas conexões, a novos modelos de negócio, novos modelos de gestão e novos modelos de operação, porque no fim, muito que vem com a transformação digital, ela vem para agregar e dar a possibilidade de se criar novas maneiras para sermos mais eficientes, mais rentáveis e dando acesso a todas as pessoas. Se você pudesse orientar os engenheiros novatos, ou ainda que estão em formação, não se formaram, quais seriam as orientações que você passaria para esse perfil, para esse público, e quais seriam também as orientações em relação, assim, cuidado, não vai por esse caminho, porque esse caminho não é legal na profissão, né? Qual é a carência dos engenheiros nesse momento? O que você acha? Eu acho que a gente é um assunto bem amplo, né? Falar da carência ou do que fazer. Eu acho que a gente precisa ter mais engenheiros, primeiro, né? O Brasil, um país em desenvolvimento, precisa de muito engenheiro. Então, isso é um ponto-chave. Em questão de dizer o que fazer, claramente focar na digitalização dos modelos de negócio. Eu acho que a gente não pode mais pensar um prédio sendo construído, por exemplo, sem ter modelos digitais e sem pensar em digital twin, por exemplo. Desde o meu projeto, a minha compra, a execução, tudo isso em modelagem digital. Então, se eu sou engenheiro de processo, se eu sou engenheiro mecânico, ou se eu sou engenheiro de tecnologia que constrói essas tecnologias, que habilita essas tecnologias para os outros engenheiros utilizarem. Então, pensar claramente na jornada digital, pensar que a jornada digital vai muito mais além do que tecnologia. Tecnologia é um grande habilitador da jornada digital, mas a digitalização ou cidadão digital, como já se diz muito hoje, está aqui. Então, como eu penso diferente? Um exemplo que eu gosto de usar, Tereza, as pessoas compram um iPad ou qualquer pad digital para escrever e depois usa como um livro digital, né? Qual o valor que isso é? É o caderno mais caro do mundo, né? Se eu for fazer se eu for ver qual a diferença do homem que escrevia na pedra para o homem que escreve no iPad, não muda nada, ele só está escrevendo, só mudou a ferramenta. Agora, o que eu posso fazer com a informação que está digital é o que muda. Então, o que esses novos engenheiros têm que pensar é que eu não sou só um usuário de tecnologia, não sou só um usuário dessa nova evolução industrial, mas eu tenho que pensar quais novos modelos eu posso criar com aquilo que eu tenho de informação digital na minha mão hoje. Então, o grande desafio está mais em pensar digitalmente que vai além da tecnologia. A tecnologia é um habilitador, mas eu tenho que ter uma consciência digital muito maior do que ser um usuário de tecnologia. Excelente, obrigada, Cristiano. Bom, tem um dado aqui, vamos ver o que você tem a dizer sobre ele. De acordo com dados da Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial, a migração das indústrias para o conceito 4.0 deve reduzir os custos em, no mínimo, 73 bilhões de reais ao ano. Quais outros benefícios são previstos para as empresas? O primeiro benefício, ou não diria o primeiro, mas um benefício que é tangível para o executivo tá aí, redução de custo, mas não por reduzir custo, por ser mais eficiente. Então, eu opero com novos modelos, eu opero de uma maneira diferente, então eu sou mais eficiente, o meu negócio se torna mais eficiente. Isso é um ponto que é o mais tangível. Mas quando a gente pensa em até o que a gente está vivendo hoje, que é essa pandemia, a indústria 4.0, ela traz uma questão de sustentabilidade muito grande. Porque se você imaginar hoje
que todas as empresas interagem digitalmente. Eu não estou falando de B2C, eu estou falando de B2B, as cadeias logísticas globais, e mesmo aqui no nosso país, elas são digitais. Então, se eu não digitalizar minha indústria, não importa se ela é uma indústria pequena, média ou grande, eu não me conecto numa cadeia de fornecimento que é digital. Então, é uma questão de sustentabilidade das empresas se tornarem mais digitais, e a gente vê o impacto que teve e que a gente ainda está vivenciando em empresas que não estavam preparadas para a necessidade digital. É lógico que a gente vive um extremo hoje por conta de uma pandemia, algo de força maior, mas isso só fez antecipar esse caminho que já se ia. Uma empresa como a Schneider, que tem 200 anos, que está no mundo inteiro, ela é ingerenciável se não for digitalmente. Então, toda a nossa cadeia de suprimento em todas as nossas fábricas no mundo todo, elas já são digitais. A nossa relação com fornecimento, com fornecedores é digital, a nossa relação com nossos clientes, ela é digital. Então, eu colocaria também linkando essa questão de sustentabilidade com o ESG, que a gente vê tanto falar hoje, que é a questão da governança na sustentabilidade, e isso sendo transformado realmente em negócio. Então, sem a tecnologia como pilar principal para se evoluir nessa jornada digital e chegar à sustentabilidade de um negócio, também a gente não vai conseguir chegar. Então, acho que se soma a rentabilidade hoje, que é um fato, mas olhando no médio e no longo prazo, se soma a sustentabilidade dos negócios, seja na questão ambiental, seja na questão financeira, ou seja na questão social. Agora, sobre o capital humano, né, eu queria falar com você, porque eu tenho aqui uns dados, de novo, de um estudo da Universidade de Oxford, no Reino Unido, que estima que em 20 anos, 57% dos postos de trabalho em escala mundial sejam tomados por robôs. Então, a gente está falando muito de sustentabilidade, excelente, mas e a questão dos trabalhadores, né, do emprego, né? Com todas essas mudanças, os engenheiros certamente enfrentarão desafios que irão transformar em absoluto a sua ocupação e o seu papel na sociedade, né? Então, eu queria entender se a automação e as outras tecnologias da indústria 4.0 vão alterar realmente, conforme a previsão, o mercado de trabalho, né? Porque, afinal de contas, tem muita previsão mesmo de que muita gente vai perder o emprego e, ao mesmo tempo, muitas outras oportunidades estarão disponíveis, né? Mas, certamente, isso vai precisar de muita resiliência e capacitação, né, Cristiano? Sem sombra de dúvida. Eu vou fazer 2 comentários específicos nisso. Bom, primeiro, os países mais avançados na aplicação de tecnologia, vamos focar na indústria especificamente, mais avançado como a Alemanha e como a Coreia, falta mão de obra especializada. Então, a tecnologia ela não tira emprego, ela gera um emprego com valor agregado maior, com salários maiores, porém a gente precisa ter mais engenheiros e mais gente capacitada para fazer esse trabalho novo. É um trabalho que está sendo gerado, então precisa quem gera a tecnologia, como a gente já falou, quem aplica a tecnologia, então essa mão de obra tem que ser qualificada. Quanto à questão de perder postos de emprego, esse sempre é um tema que quando qualquer tecnologia aparece na humanidade. Eu vou trazer um exemplo de muitos e muitos anos atrás, do Ford, quando ele criou a linha de produção. Uma das principais indústrias naquela época era a indústria de carruagem. Era uma indústria local, que gerava emprego local e tinha uma mão de obra local e fazia distribuição. Então, tem estudos, se a gente buscar na internet, do impacto econômico que ia acontecer com a linha do Ford. Ele ia destruir todos os empregos da humanidade. E a gente olha hoje e vê que a linha de produção gerou muito mais emprego na história. Então, a inovação ela sempre tem essa resistência. Não, mas isso aqui vai... Se a gente não estiver preparado para essa mudança, a gente vai... E eu dei um exemplo da carruagem, mas a gente pode trazer exemplo da televisão, a gente pode trazer exemplo da construção civil. Então, isso sempre vai acontecer, essa resistência à mudança. Muitas vezes é natural, ela aconteceu várias vezes na história da humanidade e ela vai continuar acontecendo. A grande diferença que eu acho que a gente tem hoje é a velocidade com que essas mudanças acontecem. Antes acontecia a cada 50 anos, 30 anos ou 100 anos, mas apareceu alguma coisa realmente muito nova. Hoje aparece todo ano. Então, uma das principais habilidades que os engenheiros, os profissionais hoje têm que ter é essa capacidade de desaprender e aprender, e desaprender e aprender e avançar. Então, no resumo, eu acho que sim, tem uma mudança, uma migração. Países como o nosso têm um desafio grande
em elevar a quantidade e a qualidade dos nossos engenheiros. Temos bons engenheiros, precisamos de mais bons engenheiros. Então, tem um desafio aí extremamente importante para que essa mão de obra seja qualificada. Aí tem outros temas como educação básica, aí a gente pode debater muita coisa que vem por trás disso. Então, vamos falar o seguinte, que a inovação ela é tida como a forma de identificar caminhos para atingir um objetivo, entregando soluções criativas e eficientes ao mesmo tempo, né? Agora, tudo isso é facilitado para a empresa que fizer realmente sua transformação digital? Que recado você tem para dar para essas empresas? A inovação, ela está muito, às vezes, presa na imagem de um produto novo, alguma coisa, mas, na verdade, a inovação, ela vem de várias coisas. Pode ser um modelo de negócio novo, pode ser um modelo de trabalho novo, ou se a gente olhar, por exemplo, um exemplo que é usado hoje, sempre que se fala de transformação digital, todo mundo fala da uberização do mundo, né? E se a gente olhar friamente, o que tem de novo no Uber? Carros que existem há mais de 100 anos, pessoas que existem há milhões de anos, internet que existe há 40 anos. Ou seja, a inovação não estava nem na tecnologia, nem nada que existia, só uma pessoa teve a brilhante ideia de ver as três coisas juntas. Então, essa é a verdadeira inovação que está muito além da tecnologia disponível. Então, a inovação, ela virá quando eu começar a digitalizar. A tecnologia vai permitir que a inovação borbulhe. Porém, eu preciso ter espaço para que essa inovação aconteça, seja o espaço financeiro das empresas e a disponibilidade, que eu acho que hoje, para nenhuma empresa, já não é mais um tema, não vou perder tempo com isso, todo mundo já entendeu, dado a velocidade que o mercado se evolui, que precisa investir em inovação, seja em modelos de negócio, seja em produtos, ou seja no que for, e a gente tem que ter cada vez mais esse engajamento das pessoas, principalmente no que diz respeito, como a gente já comentou, em ter a cabeça aberta para novos modelos, novas possibilidades, novas conexões. O mundo digital, a digitalização é sobre conexões, é sobre novos modelos de negócio, é sobre a capacidade de ver coisas juntas. As tecnologias, os softwares, os hardwares, possibilitam que as coisas estejam juntas. Agora, quem vai criar essas coisas juntas, como a brilhantemente que criou o Uber, colocou três coisas que já existiam juntas, vai caber a cada um dos engenheiros que vão estar olhando e gerando novos modelos técnicos, comerciais e de negócio. Cristiano, e como fica a inovação por parte dos líderes, né? Como é que a gente pode estimular a inovação, o olhar inovador por esses líderes, né? Porque eu acredito que tenham muitas alterações também a serem feitas na cultura da empresa, investimentos financeiros de um certo valor, né? Na motivação de colaboradores também. Qual que é a tua visão sobre isso? A liderança, ela tem um papel-chave nisso. Por mais que se invista localmente, globalmente, uma grande corporação, ou uma grande corporação nacional, e a liderança local, seja num estado, numa cidade, não reflete isso. Isso é coisa lá de cima, eu vou fazer aqui do meu jeito, porque é o jeito que funciona. Então, eu acho que a gente ainda vê muito isso. A liderança tem que se atualizar, como eu disse, se aprender a desaprender não é uma coisa para quem está fazendo, é para o líder, é para o executivo, é para o RH, é para todo mundo. Então, eu acho que essa cultura de aprendizagem e de mudança constante, ela tem que estar nas pessoas, nas equipes, nos líderes, nos executivos, como eu disse, em todas as áreas da empresa. É lógico que isso exige um investimento, né? As pessoas muitas vezes não conseguem perceber esse valor justamente porque não foi mostrado para ela de uma perspectiva nova. Então, investimentos como treinamentos, como capacitações específicas, seja em tecnologia ou seja nessa visão mais digital de um mundo mais aberto. Então, exige sim uma necessidade de inovação. Depende, de novo, cada negócio vai ter a sua estratégia, cada negócio vai ter o seu modelo e cada negócio tem o seu tempo. Então, o importante é que a gente tenha esses líderes com a cabeça aberta para essas mudanças. Só porque sempre fez assim não significa que sempre vai ser assim, e cada vez mais esse sempre ele tem um ciclo muito menor, então a gente precisa ser um sempre muito mais curto e estar preparado para isso, e abrir as nossas empresas, os nossos negócios para essas novas possibilidades.
Eu posso dar o exemplo da nossa companhia, uma empresa de 200 anos, a Schneider, está no mundo inteiro, começou fazendo aço e hoje é uma empresa que lidera globalmente o mercado de eficiência energética e digitalização. Então, é uma transformação que acontece no tempo. E se eu for olhar cada uma das transformações que aconteceram, as últimas foram as mais curtas e super impactantes, mas num tempo muito menor. E isso é a realidade de todos os líderes, de todos os executivos, que tem que pensar que o seu negócio vai estar sendo disrompido todo o tempo e eu tenho que estar me preparando para essa disrupção que está acontecendo. Enquanto a gente fala, muitas coisas novas já estão sendo lançadas. Eu gostaria que você trouxesse e comentasse alguns exemplos dessa tecnologia que está no nosso cotidiano e também dando referência da área de engenharia que está ligada nessa parte. Vou tentar trazer alguma coisa com coisa do dia a dia para o grande público se conectar a ele. Uma delas é a parte elétrica, né? Quando a gente olha, por exemplo, na cidade de São Paulo, alguns anos atrás, ou em grandes cidades, mas vamos usar São Paulo especificamente, quando acabava a energia, aí a gente tinha que esperar a companhia vir, arrumar, e demorava algumas horas. Hoje a gente percebe que quando acaba a energia, ela pisca e ela volta muito rapidamente e só fica o problema exatamente onde está aquele problema. Tudo isso é a indústria 4.0. São sistemas medindo onde estão as falhas, descobrindo automaticamente onde estão as falhas, com softwares e centrais de operação conectados e já enviando automaticamente as mensagens para as equipes de campo irem fazer essas manutenções para melhor qualidade da nossa vida, para melhor disponibilidade de energia, para um hospital, para qualquer que seja. E aí você tem várias áreas, né? Engenharia elétrica é muito forte, engenharia de computação muito bem aplicada, mesmo a parte de construção, quando eu penso numa construção onde eu vou colocar todo esse tipo de tecnologia, eu também preciso pensar nela. Então, um exemplo simples desse do dia a dia, a gente já vê a tecnologia sendo aplicada muito forte. E quando a gente vai para a indústria, a gente tem aqui no país várias indústrias. Eu vou usar um exemplo de uma bastante conhecida, que é uma indústria brasileira, chamada Casa Granado, uma indústria centenária também, né, que faz lá o Febo e tudo, que eles têm uma jornada incrível na transformação digital. Eles entenderam que para ir para o mercado, atingir novos mercados, eles precisavam investir em tecnologia, e muito, e modernizaram a fábrica deles com planejamento claro na jornada da transformação digital, implementando todas as tecnologias, seja para o chão de fábrica, seja para logística, seja para financeiro, e conectando essas tecnologias. E aí a gente tem, mais uma vez, o engenheiro eletricista, o engenheiro de automação, o engenheiro de processo, o engenheiro mecânico, todos eles trabalhando em conjunto, conectando todas essas tecnologias. Então aqui eu posso avançar a tarde toda aqui com vários bons exemplos que a gente tem aqui no Brasil, que já dá aplicação. O que a gente tem que pensar agora é ganhar escala, né, para a nossa indústria voltar no nível de competitividade que a gente já teve no passado. Então, Cristiano, você falou sobre o cidadão digital, né? E com certeza você deve se considerar um, né? Certamente. Eu queria entender como é que foi a sua trajetória na engenharia até chegar no seu status atual. Bom, é uma longa trajetória, né? Hoje eu tenho 44 anos e comecei muito novo como aluno do Senai, trabalhando em uma grande multinacional, e ali eu aprendi a fábrica, conhecer a fábrica mais analógica, né, mais colocar a mão. Eu era eletricista de manutenção na época, então muito novinho, saindo do Senai, indo para lá, e comecei ali a ter o primeiro contato com tecnologias de automação. Ainda muito a se desenvolver no Brasil, mas aquilo me chamava muita atenção dentro da indústria. Eu ficava fascinado quando alguém ia programar um equipamento, né? Porque era aquela sensação quando o engenheiro que programava chegava lá e eu ficava ali só de olho, querendo aprender, sendo que meu papel era outro, né? Eu era muito mais na elétrica. E a partir disso eu continuei meus estudos, fui para a faculdade, resolvi continuar na engenharia, continuando em grandes grupos multinacionais, e é quando eu fiz uma mudança grande na minha carreira, né? Eu resolvi para empresas de menor porte, empresas de software e tecnologia, para aprender um pouco mais disso. Isso lá, antes dos anos 2000 ainda, eu resolvi falar, não é esse caminho que eu quero. Em 90, eu fiz essa mudança mais ou menos em 96, quando eu comecei a caminhar dentro dessas empresas. Então a gente ia para fábricas, conhecia, passava a noite programando e fazia uma série
era aquela alegria que a gente vivia de ser engenheiro de verdade, de fazer toda a programação. E aí foi onde eu comecei a desenvolver a minha história dentro da tecnologia, caminhando por diversas áreas. Aí eu caminhei por diversas outras empresas, me foquei mais na área de desenvolvimento de negócio, uma experiência bastante sólida aqui no Brasil, eu diria, porém uma experiência muito sólida na Europa. Eu liderei negócios na Europa e no Oriente Médio por muitos anos, aqui na América do Sul também outros negócios. E quando eu cheguei na Schneider hoje, há 11 anos eu estou nessa grande empresa, eu comecei a olhar a tecnologia como um grande pilar de valor, porque na Schneider a gente acredita que o acesso à energia e o digital é um direito básico do ser humano. Então, tudo aquilo que a gente faz dentro da empresa tem um propósito mais forte. Então, a engenharia foi me dando mais prazer ainda de desenvolver essas tecnologias que garanta acesso de energia a todos, que garanta um mundo mais digital para todos. Então, acho que você tem que gostar do que faz. Eu acho que não tem como. Ninguém trabalha apenas por dinheiro. O dinheiro é uma parte importante da nossa vida, mas ele não é o principal. Então, você ter essa motivação e gostar daquilo que você faz e testar também. Eu acho que isso foi um grande ponto na minha carreira, muito apoiado pela minha família também, que era, eu estava numa multinacional, o sonho de muita gente, falou, pô, Cristiano, como você vai abrir mão de uma multinacional para... Eu quero aprender uma coisa nova, eu não quero ficar aqui fazendo a mesma... Então, eu fui testando aqui no Brasil, na Europa, como eu disse, no Oriente Médio, e isso foi me enriquecendo em conhecimento, e lógico que é uma jornada de estudo, né? Até hoje eu continuo fazendo minhas extensões, fiz minhas pós-graduações, MBA, cursos de extensões quase todos os anos, em universidades aqui no Brasil, muitas fora, na Europa, nos Estados Unidos. Todo ano eu procuro ter uma atualização pelo menos aí de 2 ou 3 meses, ou curso intenso em uma grande escola, porque, como a gente comentou durante nossa conversa, né, a mudança é muito rápida. Se eu ficar esperando aí 1 ou 2 anos, já se passou tudo. E graças a Deus, nessa jornada, eu vim caminhando dentro da Schneider e hoje liderando aí toda a estratégia da empresa na América do Sul. Olha, eu realmente espero que você possa estimular os jovens a ter uma trajetória tão linda quanto a sua no ramo da engenharia. E realmente é inspirador ter visto teus olhos brilharem e contar da tua trajetória inteira. É lindo mesmo ver isso. Parabéns, de verdade. Obrigado. Muito obrigado, Cristiano dos Anjos, engenheiro, vice-presidente da Schneider, por aceitar o convite de participar dessa conversa, desse bate-papo, dessa iniciativa do CREAcast, onde a gente vai falar um pouquinho, onde falamos um pouquinho sobre indústria 4.0, nesse novo momento, as interfaces e as consequências, não só para a sociedade como um todo, mas também para os segmentos aí profissionais que são atendidos pelo Conselho. E é muito bacana debater esse assunto, porque um novo momento está surgindo, a Revolução Industrial 4.0, né? Somada a esse momento de pandemia, a necessidade de automatização, o momento onde, assim, os países estão debatendo novas soluções tecnológicas como o 5G, a gente tem muito que debater, esse debate tem que ser estimulado, e nada melhor do que trazermos para dentro da nossa casa, para o CREA São Paulo, esse canal, para que o profissional também se sinta orientado, para que sirva aí de um drive para todos os profissionais que hoje buscam mais informações com relação ao assunto. O que eu posso compartilhar, o que eu vejo, né, sobre a ótica nossa aqui do Conselho, sobre tudo que a gente está consumindo com relação a esse assunto, é com relação a essas novas tecnologias, como elas afetarão a profissão, o tanto que essas tecnologias absorverão de postos de trabalho. Isso é uma preocupação, mas isso tem que ser encarado, a gente não vai conseguir mudar essa realidade, né? Estima-se que quase 57% dos postos de trabalho existentes hoje serão tomados por tecnologias, por robôs, alguma coisa similar. Isso não quer dizer que novos postos não surgirão. E aí que eu acho que entra o debate, a capacidade de profissionais como nós de se adaptar a esses momentos, né? A transformação e essa evolução tecnológica, ela tende a ser mais rápida, muita tecnologia está por vir, mas dentro desses novos momentos surgirão novas situações, novas iniciativas que cabe aí a nós analisarmos e trazermos essas soluções para o debate
e dar essas orientações profissionais para que eles sim se adaptem, para as instituições de ensino, elas precisam estar preparadas para esse novo momento. Todas as profissões serão afetadas, não tem uma que será mais ou menos afetada. Então, se você pegar, né, esse processo de transformação e fazer uma análise de todos os segmentos, nenhuma engenharia estará de fora desse momento, né? Nenhum ramo tecnológico, nenhuma profissão da área tecnológica estará de fora desse processo. Então, o que a gente sugere? Primeiro, adaptabilidade, né? Porque nós teremos que ter esse momento para entender como serão as tecnologias, e aí nada melhor que profissionais que estão no mercado, estão vivendo junto às companhias que trabalham, como você, Cristiano, trazer para a gente essa experiência, essa sua vivência desse processo, para que aí esses 350 mil profissionais que estão hoje junto ao CREA conheça como que é esse processo de dentro de dentro da indústria, de dentro da corporação, né? O CREA buscar trazer esse apoio por meio de iniciativas de capacitação, de exigência de profissionais capacitados à frente desses processos, que é muito importante, profissionais que estudaram como nós, né? Que tem essa capacitação, tem aí a graduação da área, para que eles capitaniem esses processos. Então, o nosso papel nesse momento realmente é, além de promover o debate, dar orientações, sugerir capacitação, sugerir iniciativas como essa, né, protagonizar esse processo de transformação. Então, espero que vocês tenham gostado mais uma vez aí desse nosso participante, né, desse nosso assunto, que o CREAcast possa se consolidar aí como uma fonte de informação para todos os profissionais, não só do Estado de São Paulo, mas ele está aberto em todos os canais digitais. E nós estamos disponíveis aí para qualquer sugestão, a ideia é melhorar sempre. Muito obrigado, viu? Até logo. E já que estamos também falando de aperfeiçoamento profissional, o que será que vem de novo no nosso quadro do CREAcast? Aqui tem profissional. A indústria está atingindo um novo patamar e a engenharia também. Desse processo de transformação surge o Engenheiro 4.0. Mas você conhece as competências desse profissional? Para começar, essa expressão surgiu do termo Indústria 4.0, marcada pela conectividade, alto compartilhamento de dados e outras inovações, como a Internet das Coisas, ou IoT, e o Big Data Analytics. O Engenheiro 4.0 é um fruto desse novo cenário, ainda mais quando falamos de áreas como engenharia civil, mecânica, química e da computação. Isso porque essas tendências demandam profissionais em constante atualização para lidar com qualquer nova tecnologia, deixando de executar tarefas repetitivas para atuar de forma mais estratégica. Para o engenheiro do futuro, a atuação multidisciplinar é requisito essencial ao crescimento e destaque profissional, pois o campo da engenharia tem se tornado mais dinâmico e automatizado. E não tem como falar do futuro sem pensar no meio ambiente. Por isso, o Engenheiro 4.0 deve conseguir colocar a tecnologia a serviço de um mercado sustentável que adotará fontes de energia renováveis, sistemas avançados e o emprego da inteligência artificial em seus procedimentos. Cristiano, infelizmente a gente está chegando ao fim do nosso bate-papo, mas eu tenho acho que umas duas perguntas para você. Eu queria entender o seguinte: como é que está a indústria 4.0 no Brasil em relação ao mundo, né? E qual é o país que você fala, não, esse é um país que a gente tem que estar na cola, a gente tem que seguir, vamos nos inspirar em tal país? O que você acha? Eu vou começar da segunda parte do mundo e depois eu volto para o Brasil. Existem dados estatísticos, não tenho eles aqui para passar, mas que mostram a maturidade de cada um dos países, né? Então, é importante entender que esse conceito da indústria 4.0, que integra várias tecnologias, né? A indústria 4.0, como você disse bem na introdução, não é uma coisa, né? São várias tecnologias, nuvem, realidade aumentada, automação agregada, instrumentação, bom, você tem várias. Então, eu aplicar uma dessas tecnologias, muita gente só levanta a mão, botou na indústria 4.0, e é verdade. Então, considerando que a indústria 4.0 é a aplicação de pelo menos 2 ou 3 dessas tecnologias, a gente vê um índice de maturidade bem alto na Alemanha, até onde teve as primeiras conversas desse tema. A gente vê a China
como um país que declaradamente sua estratégia mostra que a digitalização da indústria faz parte do processo de evolução e enriquecimento do país. E a gente vê algumas coisas nos Estados Unidos acontecendo em algumas regiões, bem avançadas. Na Itália, fabricação de máquinas, principalmente, bastante avançada em tecnologias. Então, você vai ter um pouquinho, em cada lugar você consegue ver alguma coisa. Aqui no Brasil, a gente tem uma indústria 4.0 acontecendo, ainda muito nos grandes grupos. Os grandes grupos industriais, os grandes grupos da área elétrica já aplicam tecnologias, e depende da indústria. Uma indústria de base, de petróleo, ela já utiliza essas tecnologias há mais tempo, então ela já está um pouco mais avançada, que ela começou a jornada digital lá atrás, então hoje ela já tem a indústria de mineração. Então a indústria de base, ela tem, de um modo geral, ela já tem um passo a mais. Mas a gente vê alimentos e bebidas, outras indústrias como infraestrutura, seja no saneamento, seja na área elétrica. Tem os dados de uma pesquisa da CNI de uns 2 anos atrás, que fala sobre isso. Eu não tenho esses dados estatísticos aqui, acho que é fácil de buscar essas informações, mas o ponto é que a gente ainda está no estágio preocupante em nível de desenvolvimento das tecnologias. Ainda o empresariado brasileiro ainda se preocupa se isso é uma onda ou não. Isso não é uma onda, como eu disse, é uma questão de sustentabilidade. Então a gente precisa aplicar e precisa principalmente convencer a indústria, ou mostrar para a indústria de pequeno e médio porte que ela pode e ela deve fazer para ela continuar na competitividade de uma cadeia global. Então, tem coisas, resposta curta, porém tem muito para avançar no Brasil ainda. Cristiano, nós estamos chegando ao término do nosso podcast e eu gostaria de saber se você gostaria de compartilhar algo mais. O que eu colocaria como, para a gente finalizar aqui, é realmente a gente pensar que a utilização da tecnologia é uma questão de sustentabilidade. Eletricidade e digital é um direito básico do ser humano. Tudo isso vai acontecer quando a gente começar a trabalhar junto, com a aplicação de tecnologia, habilitando a eficiência onde a gente tem hoje, para a gente fazer mais com aquilo que a gente já tem hoje, para a gente garantir que isso chegue àqueles que não têm também. Isso é um dos caminhos. A eficiência vai nos garantir expandir, principalmente para aqueles que mais precisam. E sem a engenharia como pilar para todas essas iniciativas, nada disso vai acontecer. Então, os engenheiros têm na mão o futuro aí para levar esse país para ser mais forte e maior do que já é hoje. Que assim seja, Cristiano. Muito, muito obrigada por esse bate-papo tão gostoso. Obrigada, viu? Eu que agradeço o convite mais uma vez. E assim chegamos ao fim de mais um episódio do CREAcast. Hoje falamos sobre a indústria 4.0 e toda a transformação que ela gera na forma como lidamos e como vemos o mundo e também no dia a dia dos profissionais das engenharias. Quero agradecer a você também que está conosco em mais um episódio do CREAcast. A gente volta em breve. Eu sou Tereza Morrone e espero você lá. Até mais. Você ouviu CREAcast, o podcast dos profissionais das engenharias, agronomia e geociências. Uma realização do CREA São Paulo, Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo, que você ouve no site e aplicativo da CBN e também nas demais plataformas de áudio.